Oi, tudo bem? Eu espero que estejam todos muito bem. Mais um dia na presença de Deus para viver mais uma palavra e entender que nós somos filhos muito amados e cuidados pelo Pai. E Ele deixou a Sagrada Escritura para que nós entendesse o que Ele espera de cada um de nós. Amém? Vamos fechando os nossos olhos e pedindo que o Espírito Santo desça sobre nós, nos dando clareza, abrindo os nossos corações para receber mais uma palavra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos de vossa consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Vai pegando a sua Bíblia, vamos meditar nessa passagem de Mateus, capítulo 5, os versículos do 17 ao 19, onde vamos viver esta passagem e entender a importância dos mandamentos. Amém? Vamos lá? Leia comigo, acompanhe junto comigo essa passagem e peça que Deus possa te abençoar e abrir a sua mente para que o novo de Deus entre na sua vida através dessa passagem. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-lo à perfeição. Pois em verdade vos digo, passará o céu e a terra, antes que desapareçam um jota, um traço da lei, aquele que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim aos homens, será declarado o menor do reino dos céus. Mas aquele que os guarda e os ensina, declarado grande no reino dos céus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, é uma passagem significativa, né? Porque o Senhor, ele fala que ele não veio para abolir a lei de Moisés, né? Mas ele veio para aperfeiçoar. Então, nós não podemos esquecer detalhe por detalhe dos mandamentos. Porque quando nós diminuímos a nossa responsabilidade sobre os mandamentos, nós acabamos vivendo o que achamos que é conveniente a nós. Porque amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, e não vendo os detalhes, nós acabamos esquecendo quais eram os mandamentos. Na vivência dessa palavra, deixa muito claro que nós precisamos observar os mandamentos e seguir ele todos, por menos importante que pareça. Porque aqui o Senhor diz que não veio abolir a lei e nem os profetas. Então, Jesus, ele veio, mas
o que a palavra de Deus já havia dito não foi excluído. Ele só foi aperfeiçoado. Isso quer dizer que nós precisamos entender a vontade de Deus. Não é ignorar as leis que já existiam antes de Jesus. Porque os 10 mandamentos, ele deixa claro todos os atos que nós não devemos fazer. E aqui o Senhor fala que temos que observar todos. Porque por menor que sejam os nossos atos, não seguindo os mandamentos, o Senhor condena. E todo aquele que o Senhor usar como instrumento dele para levar a palavra de Deus, que ficar aí passando mão de cabeça dos filhos, por qualquer que seja a conveniência, vai pagar caro. Vai pagar muito caro. Nós temos que levar a sério a palavra de Deus. E não tem essa de, mas é muito difícil. Mas é muito complicado. Mas amar os nossos inimigos, isso é impossível. Mas viver com uma esposa que é chata, isso é demais. Porque hoje a palavra de Deus diz que precisamos ser felizes e não observar os modos da felicidade que Deus fala. Isso tem um preço muito alto para a nossa vida. E não é isso que nenhum de nós espera. Porque não acha que Jesus passou uma situação tão difícil pelos nossos erros, pelos nossos pecados, e isso para nós não tem preço algum. Temos que estar atentos, temos que estar acordados, porque o Senhor, ele não anulou a lei. Ele só aperfeiçoou. Então, é fato, quem ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo não trai, não rouba, não mata, não desrespeita o pai. Mas nós não podemos esquecer o princípio. Nós temos que aprimorar. Porque quando Jesus fala que ele veio para aprimorar, é para que nós entendamos que não precisa ler detalhes, mas é preciso que levamos a sério a palavra de Deus. E o que Deus deixou na nossa vida, ele não vai mudar. Nós, como filhos, temos que obedecer. A palavra de Deus é vivência. A palavra de Deus é muito clara. A palavra de Deus, ela é rasgada. E é por isso que eu falo da importância de ler a Bíblia. Porque vivendo a palavra de Deus, ele vai abrindo o nosso coração. Porque até um tempo atrás eu estava aqui. Porque quando Jesus veio, ele rasgou os outros mandamentos, só deixou 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas eu sabia qual que eram os outros? Qual que é o conceito que Deus tinha sobre o pecado?
É claro que se nós colocar em prática o amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, nós não fazemos os outros pecados. Nós não ignoramos os outros mandamentos. Mas, para isso eu preciso saber qual que eram os outros mandamentos. Porque hoje está muito cômodo, né? As pessoas vão lá, namora, casa na euforia, passa meses, 3 meses, 4 meses, eu não amo mais. Eu vou divorciar. Mas e a palavra de Deus, em algum lugar está escrito que o divórcio é lícito? A palavra de Deus diz em Levítico 18, 22, que não se deita um homem com outro homem como se fosse mulher. E aí? Hoje é normal, né? Se você falar disso é preconceito. Mas está na Bíblia. Os mais modernos já foram ver em Mateus 19, capítulo 6? Por que o aperfeiçoamento dos mandamentos foi feito? Porque o contexto geral está na vivência da palavra. Quando nós vamos vivendo a palavra, nós vamos entender que nós devemos honrar pai e mãe, que nós devemos não matar nem com palavras nós não podemos. Quando vivemos a palavra, nós não roubamos. Quando nós vivemos a palavra, nós não cobiçamos a mulher do próximo, nem o homem do próximo. Quando vivemos a palavra, nós temos convicção do que é certo e do que é errado. É por isso que é o aperfeiçoamento dos mandamentos. É você começar a pensar na dor do outro, como se fosse em ti. É uma graça sobre graça esse evangelho de hoje. É muito claro que o Senhor, Ele não vai passar a mão na nossa cabeça. Porque não foi simplesmente 5 minutos de vida e ele foi morto, não. Ele teve uma caminhada igual a nossa. E o fim todos conhecem. Ele voltou para o Pai. E nós também vamos passar dessa para voltar para o Pai. Mas para isso nós temos que estar preparados, vivendo os mandamentos. E todos que ouvem a palavra de Deus e passa isso errado, vai ser considerado o menor no reino de Deus. Mas quando eu vejo a palavra, ponho em prática e ensino o certo, eu vou ser considerada maior no reino de Deus. Porque Jesus, ele não vai tirar um tracinho do que ele escreveu para nossa comodidade. Porque hoje estamos vivendo o cômodo. Nem que para isso nós passamos por cima de tudo. Ignoramos as leis de Deus. Mas isso é uma situação que temos que pôr em prática como cristãos. Amém? Que Deus possa te abençoar com essa palavra e que a partir daqui você começa a observar o que foi dito nos 10 mandamentos
E o que cabe dentro dos dois mais importantes, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque assim você vai ter conhecimento da vontade de Deus para a sua vida. Amém? Vocês me ajudam inscrevendo no meu canal e vamos viver todos os dias uma passagem da palavra de Deus e pedindo que o Espírito Santo venha sobre nós, abrir a nossa mente para que nós possamos passar para as pessoas a vivência da palavra. Porque vivendo a palavra de Deus, nós somos claríssimos do que Ele espera de nós. Amém? Beijo no coração. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar por mais um amigo, tá bom? Vocês me ajudam bastante. Beijão, fica com Deus. Até mais, se Deus quiser.